Boa tarde. Boa tarde, Então, seu Florencio. boa tarde, Roseli. Estamos aqui para mais uma apresentação da Miscelânea 3. Que nós possamos realmente interagir com esses internautas que participam também, que podem fazer as suas perguntas. Nós estaremos aqui à disposição. Como é que está? Roseli, tudo bem para esse programa? Com certeza, preparada. E eu queria pedir, seu Florencio, permissão para o senhor, né? Ou antes ou depois da prece, o senhor vê o que é o melhor, de fazer uma homenagem para nossa querida amiga Edna Galo, falando duas trovinhas dela, né? Nossa amiga que se foi para o plano espiritual na segunda-feira, e se o senhor me permitir, gostaria de fazer essa homenagem a ela. Olha, é com muita alegria que eu virei lembrando da nossa Edna Galo. Faço agora as trovinhas da Edna? Pode ser? Pode então, ser. Vamos lá. São duas trovinhas, coisinhas pequenas, né? Ela diz assim: foi Deus que me deu a vida e a Ele eu vivo a louvar, sentindo-me agradecida por nascer, viver e amar. Quero a paz em meus caminhos, o amor em meu coração, com fé tirar os espinhos que brotarem no meu chão. Edna Galo, nosso carinho, nosso amor, né? E o nosso agradecimento, né? Por tantas coisas bonitas que você nos deixou. É realmente uma amiga que fez história junto com a gente, com as suas poesias, com a sua colaboração na Sana. Ela fez um trabalho muito bonito que nós vamos lembrar sempre esses detalhes da poesia da Edna. Com certeza. A palavra é sua. Sim, então, né, hoje nós temos a nossa miscelânea aqui no Lar Espírita Aurora de Luz, né, com vocês. E para começar, seu Florencio, eu vou pedir para o senhor fazer a nossa prece, né, de abertura da palestra de hoje. Vamos sim. Vamos unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em solidão, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos, aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos, aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento. Que o teu amor possa alcançar a todos. E assim, Jesus, abençoa mais essa atividade de divulgação da nossa doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos então para a nossa miscelânea 3. São vários assuntos, né? E quem quiser pode fazer também pergunta, não pode, seu Florencio? Claro, nós estamos aqui para dar uma resposta que, desde que esteja ao nosso alcance, nós vamos levar, sem dúvida alguma, esclarecimentos que possamos introduzir aí nas respostas. Ó, o pessoal aqui já participando, hein, seu Florencio? Eu vou dar uma boa tarde aqui para a Margarete, para o Ailton, para a Marie, a Sheila, né? Como sempre, a Sheila aqui conosco. Então, muito obrigada pela participação de todos. E podem fazer perguntas. São perguntas hoje, assim, é tudo variado, né? A gente gosta disso, tudo junto e misturado, né? Isso mesmo. É por isso que chama miscelânea.
Miscelânea, e nós já estamos na 3, né? Começamos com a 1, achando que vamos ficar só na 1, mas não deu tempo, precisamos da 2, aí gostamos do negócio e fomos para 3, né? E acho que já tem aí programada a 4, não tem? 4. Para outubro tem a 4. Então, tá certo. Vamos começar então, seu Florencio, por um assunto que é um assunto que chama muita atenção. As pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre a comunicação dos espíritos, né? Algumas pessoas dizem que Jesus proibiu a comunicação dos espíritos, que isso é proibido, que não pode, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, em Novo Testamento não há nenhuma proibição. Essa proibição existe com Moisés no Antigo Testamento. E Moisés proibia porque fazia um mau uso da mediunidade. E imagine um homem que tem que carregar um povo pelo deserto e aquelas perturbações que ocorriam. O indivíduo invocando o pai para dividir as ovelhas, os camelos, enfim, o espírito, se estava louco, ficava mais louco ainda. Então, Moisés ouviu por bem que proibisse as comunicações, proibisse a profetização, como ele chamava os médiuns de profetas. E nós podemos ver também, no capítulo 17 de Mateus, versículo 3 e 9, que diz o seguinte: tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte Tabor a orar. Transfigurou-se, eis que estavam falando com ele Moisés e Elias. Descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém comenteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Então, se Jesus estava falando com 2 espíritos que já haviam falecido, que era Moisés e que era Elias, ele estava fazendo uma reunião mediúnica junto aos seus discípulos mais queridos. Ora, nem Moisés e nem Elias não estavam dormindo, aguardando o juízo final. Portanto, eles se comunicavam. E se o próprio Moisés estava se comunicando, se ele havia proibido, ali estava terminada a proibição, porque ele mesmo estava descumprindo aquilo que ele havia proibido. E é aquilo que então, a gente fala, né, seu Florencio? A gente não pode proibir algo que não existe. Então, a comunicação, ela existe. Então, aqueles que não acreditam na comunicação, né, tá aí a prova de que sempre existiu a comunicação. Tanto é que Moisés achou por bem, porque, como o senhor mesmo falou, estavam fazendo mau uso dessa comunicação, né, para proveito próprio, e ele sabia que não era para isso a comunicação com os mortos, né? Se no tempo de Jesus o povo era ignorante, você imagine no tempo de Moisés. E todo o mal nasce da ignorância, a perturbação que essas reuniões causavam. Então, aí mais alguma coisa? É que está falhando um pouquinho, então a gente está perdendo aí no delay da internet, mas isso aí é coisa que acontece, né? Não tem problema. E, seu Florencio, continuando, né, esse assunto das comunicações, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, e até assim, né, a gente tem que observar bem, e para isso, para a gente tomar esse cuidado, a gente precisa saber, estudar, para a gente poder ver essas comunicações e ter o discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Porque muitas vezes o espírito fala uma coisa e você acha que aquilo é a verdade absoluta. Porque a gente imagina que os espíritos sabem tudo. Como é que é essa relação? Eles sabem tudo mesmo? Há 2 advertências. A primeira é do apóstolo João, né? Evangelista João, que diz assim: não creiais em todo espíritos, vide se os espíritos são de Deus. Ora, não creiais em todos os espíritos, já está dizendo que há espíritos, e que entre esses espíritos existem aqueles que
falam a verdade e aqueles que mentem. Então, o que ele quer dizer, ver se os espíritos são de Deus, é se eles são honestos, se eles realmente estão falando com sinceridade, com verdade. A outra advertência vem do espírito de Erasto no livro dos Médiuns. Por isso que todo médium precisa estudar o livro dos Médiuns. O espírito Erasto diz o seguinte: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. O que ele está dizendo com isso? Se vem alguma novidade, ainda que seja verdade, não saia divulgando aí. Senão você vai fazer uma fake news aí, adoidado, né? Você vai ter que transmitir notícias e depois ter que dizer que aquilo era mentira e que não foi verdade. Não se confirmou e deixou todo mundo descrente. Então, se vê o espírito afirmando tal data vai acontecer isso, não acredite, os espíritos não marcam data. Toda mensagem que vem com data, que vai ser a partir desse mês, vai vir uma vacina para curar o coronavírus, não vai, porque as vacinas a gente sabe que tem uns protocolos que demoram. Primeiro tem que fazer uma vacina num grupo de pessoas, depois acompanhar, esperar os resultados, para depois poder aplicar em grande massa, para saber se ela protege e se ela não causa efeitos colaterais, às vezes pior do que a própria doença. Então, a gente não pode crer em todo espírito. E os espíritos não são sábios, porque se os espíritos são os homens desencarnados, eles têm as suas virtudes e os seus defeitos. Claro que o mentiroso vai continuar mentiroso, o vaidoso vai continuar vaidoso, o orgulhoso vai continuar orgulhoso, porque a evolução não dá saltos. É só assim. Não vai virar santo depois que morre e sábio, né? Essa é a verdade. A gente continua sendo o que a gente é, né? Se eu gosto de brincar, se eu gosto de perturbar as pessoas, no mundo espiritual eu vou continuar perturbando, vou continuar, né, brincando. Se eu gosto de mentir, eu vou continuar mentindo. Se eu gosto de enganar, eu vou continuar enganando. Então, a gente continua sendo o que a gente é no plano espiritual. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as comunicações, né? Amanhã, depois a gente for receber uma comunicação da Roseli, não adianta perguntar. Ela fala, quem faz pergunta aqui sou eu. Exatamente. Outro dia me perguntaram assim, Roseli, você faz palestras? Eu falei assim, não. Aí, por que você não faz palestra? Eu falei assim, eu não tenho dom para isso, não. Não, você tem que... Eu falei assim, não, eu sou boa perguntadeira. É diferente, eu gosto de perguntar, né, seu Florencio? É verdade, você é uma comunicadora. Se tiver palestra de pergunta, pode me chamar que eu faço, né? Eu faço todas as perguntas, né? Porque eu gosto muito de perguntar. Então, quando eu for para o outro lado e vier falando muita coisa... Pode contar que não sou eu, não, viu? Eu vou fazer perguntas, vou falar o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, né? Vão ser essas perguntas que eu vou fazer. Mas isso é uma coisa muito séria, não é, seu Florencio, essa parte da comunicação? Porque, primeiro, a gente acha que eles são sábios. Segundo, tudo que eles falam é verdade. E terceiro, eles estão ali só esperando você falar assim, oi, vem cá. E não é assim, né? Eu quero uma comunicação, quero receber uma mensagem da minha mãe que já desencarnou. Tem como a gente conseguir fazer esse pedido para a espiritualidade e ser atendido assim, de pronto? Olha, alguns médiuns se especializam nessa área, porque para o espírito dar uma comunicação, precisa um trabalho antecipado para criar uma afinidade, para que o espírito possa se comunicar. Outras vezes o espírito se comunica com outro espírito que tem afinidade para ele passar por médium. Então, não é fácil você receber uma comunicação do espírito que você nunca teve contato com ele. Você fica até com medo de passar alguma coisa, vai que não é. O médium fica inseguro. Então, a necessidade de um exercício muito grande nessa área para que haja uma preparação. Às vezes, a pessoa vai no médium, o fato dela pensar
ir lá, já começa a preparar. E se der certo que haja uma afinidade, então a comunicação vem mais depressa. Por outras vezes, a pessoa tem que participar de 3, 4 reuniões, às vezes mais, para depois a comunicação acontecer. Porque há uma preparação. Já se diz que o telefone toca de lá para cá, e não daí para lá. Eu ia falar isso. E a gente tem que ter vamos dizer assim, um pouco de paciência, né? Porque eles não estão, assim, muitas vezes não estão aptos ainda, outras vezes não tem permissão. Então, a gente tem que esperar esse telefone tocar, não é assim, né? E essas comunicações, seu Florencio, que muitas vezes a gente quer uma comunicação bem direta, né? Tipo uma carta, algumas coisas escritas, a gente quer alguma coisa assim, mas essas comunicações com os espíritos, elas podem se dar de outra forma, no caso dos sonhos, né? Através dos sonhos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre os sonhos. Então, os sonhos é uma maneira de também nós recebermos comunicações, mas há diversos tipos de sonhos. Sim. Às vezes os sonhos são formas, pensamentos, às vezes os sonhos são uma situação do próprio corpo que está com a má digestão. Na comunicação, realmente, quando você tem um encontro com o espírito, às vezes você mesmo fala com clareza, mas você já morreu, por que você está falando comigo? Então, isso é realmente uma comunicação, porque você vê uma lógica da sua pergunta para aquele espírito que você conhece. Eu me lembro que eu sonhei com um irmão que havia desencarnado, e eu perguntei, você sabe que já morreu? Aquela conversa de irmão, né? Ele falou, sei. E você está com a mãe, que a minha mãe também já havia desencarnado. Ele disse, não, a mãe está em outro lugar. Então, interessante, a gente, né? Percebe a lógica com que ele vai respondendo as perguntas que eu faria aí, que eu fiz a ele. Então, isso é claro que foi um encontro. E que então, isso a gente vai sentir, né? Isso a gente vai sentir durante o sonho, a gente vai sentir se é um encontro realmente ou não, né? Isso, porque muitos sonhos são fragmentos. Às vezes você sonha com uma situação que se repete, e você vai dormir e você está numa batalha, aí no outro dia você sonha de novo, você está numa... Isso são reminiscências de outras vidas, são clichês de lembranças que você tem de outras vidas. E isso pode ocorrer, isso também não deixa de ser um sonho espiritual, mas tem uma outra característica, que vem a partir das suas fixações nas lembranças de vidas passadas. Olha, nós já temos aqui participações, né? O pessoal já está mandando pergunta aqui. Uma pergunta do Ailton. Ele está falando que ele quase nunca se lembra dos sonhos que ele tem. Isso tem alguma explicação? E eu acho isso interessante, seu Florencio, porque o Marcelo, meu marido, ele fala assim, eu não sonho. Eu falei assim, como não sonha? É impossível. Ele só lembra de um sonho de toda a vida dele, dos seus 55 anos de vida, ele só lembra de um sonho que ele teve. Tem alguma explicação isso? Por que tem gente que não sonha e tem gente que sonha demais? Eu, por exemplo, sonho muito. Então, quando a gente reencarna, a gente tem a bênção do esquecimento. Mas toda vez que nós dormimos, o nosso espírito se desprende e sai. De acordo com os nossos interesses, com as nossas afinidades no plano espiritual, nós vamos para lugares diferentes. E ao retornar, nós não gravamos, porque as coisas que acontecem no mundo espiritual, ela precisaria ser registrada no nosso cérebro, que é material. E isso nem sempre é registrado. E às vezes é registrado de maneira figurada, totalmente diferente do que aconteceu. Haviam 2 dirigentes espíritas que eles sonharam que encontraram-se com benfeitores da casa espírita que falava para eles, a casa espírita de vocês vai ser invadida, os espíritos vão invadir e nós vamos permitir, porque vocês precisam passar por esse teste.
E um deles perguntou, e quando nós acordarmos, nós vamos nos lembrar dessa conversa? Ele disse, não, vocês vão ter, quando muito, um símbolo. E um deles contou ao amigo, quando acordou, que teve um sonho que a casa espírita estava toda rachada. Olha aí, né? Aí o outro achou, vamos contratar um arquiteto aí para verificar as edificações aí, como é que estão. Aí o outro falou, não, mas pode ser um símbolo também. Então, aquelas rachaduras seriam por onde penetrariam os espíritos maldosos que iriam atrapalhar as atividades espíritas daquela casa. Os meus sonhos sempre eu tento ver o que eles querem dizer, mais ou menos, né? E aí eu vejo bem que tem sempre alguma coisa. Outro dia eu acabei sonhando que eu estava na casa de uma pessoa e essa pessoa está com alguns problemas, né? Assim, e de depressão, aquela coisa toda. E eu ia na casa dessa pessoa para fazer uma faxina na casa, né? Então, isso quer dizer o quê? A casa mental dessa pessoa está bagunçada, né? Então, a gente tem que pensar o que o sonho quer dizer. Não é literalmente aquilo, né, que está ali. Porque muitas vezes a pessoa fica um pouco preocupada com os seus sonhos. Ela sonha que morreu, uma pessoa está morrendo e já acha que aquilo vai acontecer. Não é bem isso, não é, seu Florencio? E certa vez eu perguntei a um espírito que tinha uma certa credibilidade. Ele nos dizia que quando nós dormimos, nosso grupo, eles saem em equipe para socorrer espíritos que estão nas zonas abismais. Eu perguntei para ele, mas nós temos mais lucidez de quando estamos encarnados? Ele falou, muito mais. Porque eu acredito que, como encarnados, nós não teríamos nem coragem de enfrentar uma tarefa dessa nas zonas abismais. Verdade, olha, a Márcia Franco, ela falou que ela raramente ela lembra também dos sonhos dela, mas ela sabe que a gente sonha toda noite, né? Porque a gente sai, né? O nosso espírito sai, então ele vai para vários lugares, então só a gente não lembra. A Margarete Maria Oliveira, ela falou que às vezes ela acorda com uma sensação que ela acha que ela não sonhou, que foi muito real. São esses sonhos, né, que a gente tem que parar e prestar atenção, né? Esses que são muito reais, que a gente tem que ver que mensagem que ele está querendo passar, não é? Temos que fazer uma reflexão, o significado de cada sonho. Embora não vá entrar naquela história de que sonhar com tal coisa... Isso que eu ia falar, não vai pegar o livrinho, né? Não vai pegar aquele livrinho que vende na banca, né, seu Florencio? Jogar no bicho... ou sonhar com tal coisa, é alguém que vai morrer. Não entre nessas, senão você pode fixar uma ideia negativa e ficar cultivando um medo desnecessário. Exatamente. Fala que, né, sonhar com dente é porque vai morrer alguém. Não vem com essa, não. Eu já sonhei tantas vezes que... Nossa, teve uma vez que eu sonhei que todos os meus dentes caíram. E nem por isso, né, acabou acontecendo alguma coisa. Claro que as coisas acontecem, né? Mas não às vezes é coincidência, às vezes. Às vezes é coincidência, né? Aí o Ailton, né, ele agradecendo aqui a sua resposta, ele disse, né, que ele deve, então, estar viajando muito, e para muito longe, porque para ele não lembrar, então deve ser isso, né? Vai ver que está viajando demais, está trabalhando muito no plano espiritual, Ailton. Eu também tenho um amigo que ele tem uma mediunidade onírica. Mediunidade onírica é aquela que você dorme e participa com os espíritos em alguma atividade. E ele disse que a esposa dele havia falecido há 2 anos, mas ele encontra com ela e às vezes vai passear. Aí ele disse que uma vez ele foi no Egito, foi nas pirâmides, e lá eles viam aquelas tumbas flutuando. Eu falei para ele, você é sortudo, porque fica fazendo turismo quando dorme. Então, olha aí, aproveita, né? Então ele tem essa faculdade, mas em contrapartida, ele diz que lhe causa grande dificuldade para acordar. Tanto é que a filha dele mora com ele agora, e ele fala para a filha, você me derruba da cama, se for necessário, senão eu não quero voltar. Olha só, a né? pessoa fica
fica gostando demais do outro lado, aí depois não quer Da acordar. onde está num lugar bom. E acorda nervoso, aborrecido, e a filha diz que não vai acordar mais ele, aquela Porque história toda. no melhor, você foi me acordar justamente no melhor do sonho, né? Mas essas coisas. Olha, o pessoal gostou do assunto aqui, sonhos, né? Porque todo mundo tem uma história de sonhos. Olha só, Sheila, essa noite eu sonhei que eu andava pela rua e ninguém usava máscara. Então, pensava que tinha acabado o Covid. Ô, sonho! Isso seria um belo sonho, né? Que ele bem que podia se realizar logo, não é, seu Florencio? Esse sonho aí Ou da então, Sheila. ou então alguma reprise, né? Que mostra a época em que não havia essa doença, então todos não usavam máscara. Exatamente. A Sabe, esses Marie, programas de auditório que estão reprisados todos os dias aí, a gente vê todo mundo sem máscara. ela estava na reprise de sonhos, acho. A Marie, ela falou que ela não lembra também dos sonhos, só tem flashes. Parece que vou lembrar e não consigo. É engraçado isso, né? Você sabe que você sonhou com alguma coisa e você sabe o que é aquela coisa, mas você não consegue lembrar. É muito doido isso, não é, seu Florencio? É verdade. Isso aí muitas vezes você tem um contato, e esse contato é tão pequeno que é como um filme que foi cortado, como iniciou, e você não sabe como acabou também. Você só tem o flash Só da tem os história. flashes, né? Aqui, a Olivia, né? A Olivia, sonhei que eu estava dando uns ensinamentos para umas pessoas com rostos bravos, estranhos. Muitas vezes a gente vai também, né, para ensinar, para aprender, né, do outro lado, trabalhar, ou a gente vai para se divertir, alguns vão, né, para se divertir, vão para bailes, vão para bares, vão para vários lugares, né? Sabe-se lá para onde a gente vai, né? O agricultor vai ver como é que anda a plantação dele, se está tudo direitinho, porque é o interesse dele, é o universo dele. Cada um procura as coisas que fazem parte do seu universo. E a Olivia era professora, então, no mínimo, é por isso, né? É isso aí. O pessoal agradecendo aqui pelas orientações, né? Porque quando a gente começa a falar de sonho, sempre tem alguma coisa que a gente quer saber. Vamos mudar de assunto? Miscelânea espírita, 3 aqui, né? No Leal. Vamos falar um pouquinho sobre as provas e expiações, seu Florencio? E aí, para a gente começar a falar sobre provas e expiações, explica para a gente qual a diferença de provas e expiações. A prova lembra escolaridade. É você passar por um teste para ver se aprendeu. E a expiação é o contrário. Você, por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro aí. Bebeu demais. A embriaguez fez com que você perdesse o emprego. Acabou criando conflitos na família. Desencarnou com cirrose no fígado. Bom, depois de um aprendizado, de uma recuperação no plano espiritual, você volta numa encarnação com um impedimento. Quer dizer, você perde parcialmente o seu livre-arbítrio por conta de uma doença no fígado, por conta de uma paralisia, de algo que impeça você chegar à bebida. Então, isso é uma expiação, você está expiando. A expiação causa um certo impedimento. É o que nós chamamos de determinismo. Aí você perde o seu livre-arbítrio. Agora, depois você volta na outra existência e você vai trabalhar no barzinho da esquina, vai ser bebida para todo mundo, menos para você. Aí é sinal que você passou na prova. Se você beber, você é reprovado. Pode se complicar ainda mais. Então, vamos dizer assim, então na expiação, né, o sofrimento, vamos dizer assim, ele é determinado pela espiritualidade como um caminho que a gente vai ter que seguir, não tem jeito, vai ter que passar por aquilo, né, e pronto. As provas são, vamos ver se você aprendeu com aquela expiação, né, vamos dizer assim. E aí você pode determinar se você vai sofrer ou não, porque nas provas depende da sua escolha, né? Como o senhor falou. Você vai trabalhar num barzinho, vamos ver se você bebe ou não. Você tem a escolha, né? Você vai
ter o seu livre-arbítrio, seria mais ou menos isso. Isso, para que as pessoas entendam que a diferença entre expiação e provas é que na expiação você perde parcialmente seu livre-arbítrio e na provação você é testado no mesmo problema que você falhou na encarnação passada. E a expiação, no caso, seu Florencio, ela se cumpre sempre no estado corporal ou ela também pode ser cumprida no mundo espiritual? A expiação. A expiação normalmente é no corpo físico, no mundo material, embora possa ter alguns reflexos no início no mundo espiritual, mas é um reflexo por conta da perturbação espiritual que todos nós passamos. Alguns passam algumas horas, semanas, meses ou até anos, mas isso aí faz parte de um condicionamento. A expiação, propriamente dita, ela passa no corpo físico, ou seja, no plano material. Uma outra coisa que a gente vê muitas vezes, mas o nosso tempo já está terminando, né, seu Florencio? Será que dá para mais uma pergunta aí para a gente? Já estamos aí com 4h30. Só para a gente saber, né? Muitas vezes as pessoas falam que, até comentam, né, que os espíritas acham que é bom sofrer, né? E sofrendo a gente está resgatando os nossos débitos. Para resgatar os nossos débitos, é necessário sofrer? E o senhor acredita nisso, que espírita acha que é bom sofrer? Não. Normalmente é uma má escolha. Um jovem procurou um sábio e fez a seguinte pergunta: como é que eu adquiro sabedoria? E o sábio falou: fazendo boas escolhas. E como é que eu faço boas escolhas? Adquirindo experiência. E como é que eu adquiro experiência? Fazendo más escolhas. Exatamente. Então, nós somos espíritos em construção. Então, tudo nos serve de experiência. E quando nós adquirimos experiência, nós adquirimos uma segurança, melhora o nosso discernimento. E isso faz com que a gente faça boas escolhas, não caia no mesmo buraco que nós já caímos. Então, é necessário que nós, espíritas, nós não nascemos para sofrer, nascemos para sermos felizes. É claro que nós estamos condicionados na etapa evolutiva que cada um estagia. A nossa evolução se dá por degraus, ela não se dá verticalmente. Nós subimos um degrau aqui nessa encarnação, na outra podemos subir 2, e assim por diante. O mesmo crime que cometemos pode ter reflexos diferentes conforme os espíritos. Uns vão sofrer muito e vão pedir encarnações de grande sofrimento. Outros vão querer transformar em trabalho em favor do próximo. Já que fizeram muito sofrer, vão querer muito amar. E outros nem se arrependem, acham que aquilo foi normal, e qualquer um no lugar dele faria, e falta de maturidade. Então, eles vão ter encarnações, e à medida que eles vão sendo colhidos por enfermidades, por situações duras, é que eles vão despertando, como a pedra que só acorda com a dinamite, né? É aquela coisa, né? Você pode resgatar os seus débitos pelo amor ou pela dor. E aí a gente escolhe sempre aquilo que a gente acha mais fácil. Que, infelizmente, a gente acha que pela dor é mais fácil, porque a gente é a vítima, né? A gente se torna vítima, a gente se torna o coitadinho. Então, só que, não, pelo amor é muito mais rápido esse resgate. Pode ser mais complicado, porque você tem que abdicar muitas coisas, muitas vezes. É que nem aquela história, né, que o senhor estava falando, de médicos, né, que é uma história que é mais ou menos isso, né, 3 médicos, se eu não me engano, que cometeram os mesmos crimes, né, na guerra, e um renasce totalmente cheio de deficiente mental, deficiente mental, o outro não está nem aí, e o outro pede para voltar como médico, mas para que ele possa, dessa vez, salvar vidas, né? Então, ele trabalhar na África com crianças carentes. Vai lá para a África para trabalhar. Então, ele teve que abdicar, né, de muita coisa,
mas ele preferiu resgatar pelo amor. Então, é mais ou menos isso, né? A gente sempre quer escolher aquilo que a gente acha que, ai, não, isso vai ser terrível, mas não, a gente faz a escolha errada e depois demora um pouco mais no nosso crescimento. O Ailton, ele tá... Fala, Alguns têm tantos inimigos que preferem nascer médio para resgatar esses espíritos através dele mesmo. É verdade. Dizem que os médiuns são os maiores devedores, né? Então, mas resgato por atacado. Não fica alegre, não. Ai, porque eu sou médium. Não, você é devedor, né? Aqui o Ailton, ele está falando, seu Florencio, que desde que desde a infância dele, que ele recorda, assim, desde a infância, ele não tem olfato. E aí nunca descobriram por quê, qual o motivo. Aí ele acha que deve ser, então, algum impedimento mesmo espiritual, né? Para ele não sentir olfato. Eu diria que se fosse agora, estava com Covid, né? Mas desde criança que ele tem ele sabe que ele não sente o olfato. Isso pode ser alguma expiação, vamos dizer assim, seu Florencio? É falta das não. células olfativas, né? A medicina é que deve responder. Pode ser que, conforme o tempo, no mundo de regeneração, muitas doenças já não existem. Por isso que algumas expiações não podem ser cumpridas naquele mundo. Mas no mundo de regeneração, não é um mundo de regenerados, é um mundo que ainda se sofrem. Então, algumas coisas, para uns vai parecer muito graves, mas para outros vai tirando de letra, vai conseguindo. Mas não custa procurar os homens de ciência para descobrir se há alguma malformação na composição das células. Porque a gente não pode ficar assim, isso é espiritual, isso aqui eu tenho que passar. Não, você tem que procurar os médicos, né? Tem que fazer tudo direito. Não, eu tenho que passar por isso, então eu não vou nem no médico. Não, não é. Se Deus colocou os médicos na Terra, é porque eles são necessários, né? Então não adianta. Olha só quem está aqui conosco, a Érica. Boa tarde, minha amiga Érica. Seu Florencio, já temos aí quase 40 minutos, né? Então a gente vai ter que se despedir de todos, infelizmente. E a gente parte aí para uma miscelânea 4, porque ainda tem muita coisa, né? Outubro nós estamos de volta aí. Exatamente. Então, antes da gente ir embora, vou dar aqui, então, um alôzinho para o pessoal, né? Um grande abraço para a Margarete, para o Ailton, a Marie, a Solange também aqui conosco, a Nice também conosco, a Nelly também está aqui com a gente, hein, seu Florencio? A Márcia Franco, né? A Olívia, vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui. Aqui teve bastante participação, né? O pessoal falando bastante. Obrigada, Margarete, desejando um bom fim de semana para todos. Energia, 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 né? E ficamos por aqui, não é, seu Florencio? Então, até uma próxima, e que Deus, na sua bondade infinita, perdoe as nossas falhas e consiga fazer com que nós possamos crescer juntos, para que possamos juntos caminharmos nessa estrada evolutiva. Amém. Muito obrigada pelo convite de estar participando hoje aqui com o senhor no Leal, né? Sempre muito bom fazer parte desse trabalho lindo da casa. Muito obrigada. Obrigado. Um grande beijo a todos vocês e até o nosso próximo encontro, então, né? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.